Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto envolvendo ângulos e circunferência. Então nosso assunto de hoje, geometria plana, ângulos na circunferência. Bom, em aulas anteriores nós já vimos que ângulo é formado pelo encontro de duas retas. Ângulos são formados pelo encontro de duas retas. E nós já vimos que os principais ângulos que a geometria plana trabalha são ângulos agudos, entre 0 e 90, ângulos retos, 90 graus, e ângulos obtusos, entre 90 e 180. Certo? Então, ângulos formados pelo encontro entre duas retas. Mas na aula de hoje, nós vamos inserir esses ângulos dentro das circunferências. Beleza? Ângulos na circunferência. Os mesmos ângulos, as mesmas retas que vão ser capazes de formar o nosso ângulo, essas retas, quando tocam a circunferência, vão ser capazes também de formar arcos na circunferência. Arcos são pequenos pedaços da circunferência, partes da circunferência, pode ser parte de qualquer tamanho. Então, arco é um pedaço da circunferência, beleza? Bom, então nós vamos ver o primeiro ângulo que nós vamos trabalhar, é o chamado ângulo central. Ângulo central. Quais são as características de um ângulo central? Observe a figura. O ângulo central, ele tem o seu vértice localizado no centro da circunferência, daí a razão por ser chamado ângulo central. E as retas que formam esse ângulo central são os raios da circunferência. Vértice no centro e as retas que formam o ângulo são os raios da circunferência. Então observe que forma um ângulozinho, e esse ângulo, essas retas que formam esse ângulo, quando tocam na circunferência, também delimitam um arco na circunferência. E qual é o objetivo do nosso capítulo hoje? Estabelecer uma relação entre o tamanho do ângulo, a medida do ângulo em graus, e a medida do arco, também em graus. Beleza? Então, no nosso caso do ângulo central, o primeiro ângulo que nós temos, a medida do ângulo é exatamente igual à medida do nosso arco. A medida do ângulo é igual à medida do arco. Beleza? Ângulo central. O segundo ângulo que nós vamos ver é o chamado ângulo inscrito. É o principal ângulo que nós temos. Ângulo inscrito. Observe a figura do ângulo inscrito. As características para você identificar um ângulo inscrito numa figura. Primeira característica. Diferente do ângulo central, onde o vértice se localiza no centro, o ângulo inscrito, o vértice se localiza sobre a circunferência. E eu faço uma ressalva. Não se esqueça que a circunferência é só o contorno. Só o contorno. Então, para que o vértice esteja sobre a circunferência, ele está em qualquer lugar sobre o contorno da circunferência. Ok? Então, primeira característica, vértice sobre a circunferência. Beleza? E as retas que formam esse ângulo são as chamadas cordas. Cordas são quaisquer segmentos de reta que liguem dois pontos da sua circunferência. Ok? Cordas, segmentos de reta que ligam dois pontos da circunferência. E eu abro um parênteses. Uma corda pode passar pelo centro. Caso a sua corda passe pelo centro, nós temos o nosso chamado diâmetro da circunferência, que inclusive é a maior corda que uma circunferência possui. Beleza? Quanto mais você se afasta do centro, menor é o tamanho da sua corda. Quanto mais você se aproxima do centro, maior é o tamanho da corda. Se você passar pelo centro, você tem a maior corda existente numa circunferência, que é o diâmetro. Beleza? Fecha o parênteses, volta para o nosso ângulo inscrito. Então, nosso ângulo inscrito tem um vértice sobre a circunferência e formado por duas cordas. Forma-se o ângulo. E essas mesmas retas, essas mesmas cordas que formam o ângulo, quando elas tocam a circunferência, elas delimitam um arco. E a relação entre a medida do ângulo inscrito e a medida do arco é que o arco sempre será igual ao dobro da medida do ângulo. O arco formado por um ângulo inscrito equivale ao dobro da medida do ângulo. Se você preferir, a gente pode fazer a leitura inversa. O ângulo inscrito é a metade da medida do arco formado por ele. Beleza? Esses são os dois principais ângulos, certo? Então, fica atento para os nossos exercícios, exemplos que nós vamos fazer relacionados ao ângulo central e ângulo inscrito.
E logo na nossa próxima aula, nós teremos as propriedades dos ângulos inscritos. Eu te aguardo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Valeu, obrigado!